Vamos conversar sobre Mateus, capítulo 24, versículo 46. Bem-aventurado o servo que o Senhor achar fazendo assim. Tem uma pergunta que ecoa há 2000 anos, inquietante. Não é uma pergunta sobre doutrina ou teologia complexa. É uma pergunta simples, feita por Jesus. Ecoa através dos séculos e aterrissa como um peso na nossa geração. Em Lucas 18:8, depois de contar uma parábola sobre a necessidade de orar e nunca desistir, Jesus olha para o horizonte da história e pergunta: Contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Pense um pouquinho. Sinta o peso da pergunta. Ele não pergunta se encontrará grandes catedrais ou se encontrará denominações prósperas ou best-sellers cristãos. Ele pergunta se vai encontrar fé. É assustador. Fé, no momento do seu retorno, será um artigo raro? Pois é, raro a ponto de sua vinda levantar a questão da própria existência da fé. Jesus, em Mateus 24, pinta um quadro desse tempo. Um tempo de engano, de falsos profetas, um tempo de tribulação e o mais arrepiante de tudo, um tempo onde, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Este é o cenário que nos foi dado. É uma distopia espiritual, um mundo que se cansou de esperar uma humanidade que encontrou suas próprias soluções e descartou a promessa da volta do rei. Um mundo onde a religião pode até existir, mas o amor pactual, o ágape, congelou. É neste mundo gelado e apóstata que encontramos o nosso texto. Uma única frase, uma única promessa de bênção brilha nesse texto como uma brasa solitária na escuridão. E a bênção é: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24:46. Mas quem é esse servo? Quem é essa pessoa abençoada quando a felicidade do mundo se tornou autossuficiente e a bênção de Deus foi esquecida? Se a fé será tão rara, que tipo de pessoa terá fé? E a gente vai olhar então para o retrato do último cristão, a figura do servidor fiel em meio ao colapso. E tem um novo normal, o servo bom. Para a gente entender o herói da nossa história, o servo fiel, a gente precisa primeiro entender o vilão. E o vilão, nessa parábola, não é um demônio ou um imperador romano. O vilão é o servo mau. E o mais chocante é que, no cenário do fim dos tempos, o servo mau não é exceção. Ele é a norma. Ele é a representação da religião institucionalizada que se adaptou à ausência do mestre. Qual é o pecado fundamental do servo mau? Ele diz em seu coração: meu senhor tarda a vir. Mateus 24:48. Essa não é apenas uma dúvida passageira, é uma filosofia de vida. É a premissa sobre a qual ele constrói sua realidade. E o que ele faz com base nessa premissa? Duas coisas. Ele começa a espancar os seus conservos e começa a comer e a beber com os beberrões. Espancar os conservos é o retrato da religião hierárquica e abusiva. É a busca por poder,
Sim, e imediatamente antes deste discurso, em Mateus 23, Jesus nos deu a chave para entender isso. Ele disse: Mas vocês não devem ser chamados mestres, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, nem queiram ser chamados guias. O servo mau é aquele que ignorou completamente este mandamento. Ele se autodenominou rabi, padre e pastor. Ele criou uma estrutura de poder, uma instituição, e agora usa a estrutura para dominar os seus irmãos. E mais, comer e beber com os beberrões. É a imersão total na cultura do mundo. É a igreja que, na busca de uma falsa relevância, se tornou irrelevante. É a fé que, para não ofender, se diluiu a ponto de se tornar indistinguível do secularismo reinante. O servo mau, portanto, é a figura da instituição religiosa que, tendo abandonado a esperança real da volta de Cristo, preenche o vazio com as duas coisas que o mundo oferece: poder e prazer. Ele tem títulos, edifícios, programas e influência. O que ele não tem é um coração vigilante. Ele não espera ninguém. Pois é, aí vem o retrato novo que o senhor traz, é o servidor anônimo. Aqui a figura do servo fiel se torna tão radicalmente bela. Se o servo mau é o líder institucional, o servo fiel é o seu oposto completo. Ele é um servidor anônimo. Primeiro, ele é anônimo. Ele não tem título. A parábola não o chama de pastor sênior ou de reverendíssimo bispo. Ele é chamado de doulos, um servo, alguém cuja identidade está totalmente consumida na identidade de seu mestre e senhor. E mais importante, ele vê os demais como síndoulos, co-servos, irmãos. Ele internalizou Mateus 23. Ele sabe que não é rabi, nem padre, nem pastor. Ele é apenas um irmão com uma tarefa. Segundo, seu serviço é não institucional. A casa que ele serve não é um império denominacional. No contexto de uma distopia que persegue a fé genuína, sua casa é uma rede descentralizada de crentes. É a igreja na sala de estar, é o encontro secreto no porão, é a comunidade que sobrevive nas margens, longe dos holofotes, da religião oficial e apóstata. Outra coisa, sua autoridade é funcional, não posicional. Ele foi posto sobre a casa, não por uma eleição ou uma nomeação política, mas pela necessidade do momento e pela capacitação do Espírito Santo. A autoridade dessa pessoa não vem de um cargo, mas do ato de servir. As pessoas estão nessa comunhão não porque há títulos, mas porque há sustento. E mais, a tarefa da sobrevivência é o que ele faz. Que sustento que é esse? É o que significa dar sustento ao seu tempo, em um mundo onde o amor esfriou e a fé é rara. O que significa? Significa a tarefa mais básica e mais crucial de todas: manter a comunidade de fé viva. Esse sustento é multifacetado. Sustento espiritual, sim, em uma era de mentiras, de evangelhos diluídos e de sincretismo, o sustento é a verdade não adulterada. É o pão puro da palavra de Deus. O serviço do servo fiel é guardar este pão, protegê-lo do mofo da cultura e distribuí-lo generosamente
A quem? À pequena família faminta. Ele mantém a chama da verdade acesa. Também é um sustento relacional. Numa era onde o ágape congelou, lá no mundo, o sustento é o calor da comunhão, é o amor prático, é o cuidado mútuo, o encorajamento, o ombro amigo. O servo fiel é o guardião do fogo da comunidade, garantindo que o frio do mundo não invada o pequeno abrigo da família de Deus. Depois é também sustento físico. Em tempos de perseguição e crise, o sustento é também pão literal. É a partilha de recursos, como na igreja primitiva, onde ninguém tinha falta de coisa alguma. O servo fiel organiza o cuidado prático, garantindo que, enquanto esperam pelo Mestre e Senhor, que voltará, ninguém pereça por falta de pão ou de teto. E aí o texto diz: achar servindo assim, bem-aventurado é ser encontrado por Cristo no meio desse ato sagrado de preservação. É ser encontrado nutrindo, cuidando, amando e mantendo unida a pequena e preciosa família de Deus, enquanto o mundo lá fora desmorona. Bem-aventurado o servo que o Senhor achar servindo assim. Pois é, a gente conclui que há uma bênção, a bênção dos anônimos. A pergunta inicial é: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A resposta é sim, ele achará. Mas talvez não onde nós esperamos. Ele não encontrará nos grandes palácios da religião institucionalizada, que há muito tempo já decidiu que o mestre não estava vindo ou que estava demorando demais. Não, ele encontrará essa fé nos lares, nos esconderijos, nos pequenos bolsões de resistência. E quem estará lá, mantendo essa fé viva? O servidor fiel, o irmão anônimo, a irmã silenciosa, aquele que, sem buscar reconhecimento, título ou poder, simplesmente assumiu a responsabilidade de cuidar da família de Deus. A bem-aventurança de Mateus 24:46, a bênção prometida não é para o famoso, para o influente, para o construtor de impérios. É a bênção dos anônimos. É a honra final concedida àquele e àquela que, quando tudo parecia perdido, simplesmente continuou a fazer a única coisa que importava: amar a seus irmãos e esperar a volta do seu Senhor. Que Deus nos dê a graça de não sermos seduzidos pelo caminho do servo mau, o caminho do poder, da autoindulgência. Não. Que o Senhor nos dê a coragem e a humildade de sermos servo fiel. Que quando o som da trombeta finalmente soar, possamos ser encontrados não em um trono, não em um palco, mas de joelhos, com uma bacia e uma toalha, ou com um pão na mão, simplesmente servindo assim. Amém.